Aleluias, glória a Jesus, que noite maravilhosa. E eu já queria desde já pedir para você aí abrir a sua Bíblia lá no Evangelho do Apóstolo Lucas. Nós estamos numa série de mensagens, começamos semana passada, estamos hoje no segundo dia dessa série de mensagens com o tema Libertos para Libertar. E hoje nós vamos falar de algo tão interessante que eu não me atreveria a não enxergar com um olhar tão espiritual. Nós vamos falar aqui hoje sobre finanças libertas. E sabe quando a gente fala disso, tem tanta gente que arregala os olhos e fala assim: mas peraí, então quer dizer que minha vida financeira ela também é espiritual? É. A tua vida financeira ela reflete como está o mundo espiritual. Você sabia disso? Porque a economia ela é espiritual. Quando Deus quis abençoar Abraão, Deus lhe deu riquezas. Quando Deus quis honrar Salomão, Deus deu riquezas para Salomão. Quando Deus quis honrar a vida de Jó, Deus multiplicou 7 vezes mais o que ele tinha. Olha que coisa interessante. Quando Deus quis exterminar o Egito, Deus não precisou de nenhum soldado dos hebreus. Deus simplesmente despojou toda a riqueza do Egito e colocou na mão de um povo que até então era escravo. Você percebe que a economia ela movimenta de um lado para o outro de uma forma tão sobrenatural. Eu me lembro que na faculdade, na primeira aula de economia que eu tive, eu lembro que o professor de economia, um grande mestre, e ele me falou algo na sala de aula que me marcou. E isso há quase 15 anos atrás ele me disse isso ficou no meu coração. Ele falou assim: olha, até hoje não existe um lugar, um presidente, um rei, um primeiro-ministro que consiga intervir na economia de nenhuma nação. Não existe um homem que chegue no mais alto escalão do poder de uma nação que consiga interferir na economia daquele. Pode-se ter leves melhorias, leves mudanças, mas uma economia ela flutua de uma forma aquém da capacidade humana de intervir naquele lugar. Você percebe que tem lugares que, por mais que as pessoas enviem dinheiro, um dos lugares que mais recebem dinheiro no mundo, inclusive o Elon Musk envia tanto dinheiro para a África. E por que não há uma mudança? Você sabia que a quantidade de recursos que teria ali era para ser um país de primeiro mundo, o que recebe de recursos do mundo inteiro, de ONGs, da ONU, de tantos lugares, mas o cenário é o mesmo. Você sabe a quantidade de doação que recebe no meio das favelas brasileiras? Quanto recurso público, político vai para isso? E o cenário continua o mesmo. Nós não podemos ser inocentes de não enxergar que existe uma questão espiritual em muitos lugares. A nossa vida financeira, ela é espiritual. E eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas. Não sei se você já abriu aí. Lucas no capítulo 16. Eu queria ler junto com você aqui hoje um texto, uma parábola e uma aplicação de Jesus. E eu não sei se você sabia disso, mas você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que sobre qualquer outro assunto nos evangelhos? Foi o tema que Jesus mais falou na Bíblia, na sua história. E lá no capítulo 16, versículo 1 diz assim: olha, Jesus disse aos seus discípulos, Jesus está contando uma história aqui. O administrador de um homem rico, queria que você prestasse muita atenção nessa história aqui para a gente poder compreender isso. Essas luzes girando aqui não tá me deixando tonto aqui. Se alguém puder mudar essa luz girando aqui, pode deixar só claro só. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Olha isso. Preste contas da sua administração. Por que você não pode continuar sendo o administrador? Versículo 3. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei?
para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, presta atenção, olha o que diz, e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome aqui a sua conta, sente-se depressa, escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, olha isso que Jesus está falando: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Olha o versículo 10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, Jesus está falando, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Olha o versículo 12: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outros. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Olha que palavra Jesus está falando aqui claramente de alguns assuntos muito delicados nos últimos dias para a gente falar. Primeira coisa que Jesus começa falando é, claramente, Jesus está falando sobre administração. E a Bíblia fala, em muitos versículos, ele compara a administração a um dom. Tem pessoas que nasceram com o dom de administrar, e quem não tem, tem que buscar esse dom. Mas Jesus está relatando em algumas palavras, algumas traduções, ele diz: não pode servir a Deus e ao dinheiro. E algumas versões dizem, alguns textos mais originais dizem: não pode servir a Deus e a Mamon. E quem que era Mamon? Mamon era conhecido como um espírito que manipulava o dinheiro. Era um espírito que movia o dinheiro, e as pessoas que queriam se tornarem prósperas e ricas, eles buscavam Mamon, porque eles queriam de alguma forma espiritual melhorar a sua vida financeira, mas não melhorava, só piorava. Mas muitas pessoas acabavam servindo a Mamon pelo desejo de mudar de vida. E aí Deus fala assim: olha, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que era o Deus do dinheiro, ou o espírito do dinheiro. Jesus levando para um lado espiritual. Você percebe de uma forma espiritual 3 coisas que alguém que está preso na sua vida financeira, está amarrado no mundo espiritual na sua vida financeira. Pessoas que não têm 3 coisas na sua vida. Tem 3 coisas com a pessoa que está espiritualmente presa no mundo espiritual, ela não tem. Primeira coisa que ela não tem o dom de administrar. A segunda coisa que ela não tem o dom de multiplicar. E a terceira coisa, ela não tem o dom da generosidade, que a Bíblia chama de dom de generosidade. Então ela não consegue. Eu queria que, se você quiser escrever isso aí, anotar junto comigo. A Bíblia não tem, a primeira pessoa não tem o dom de administrar. Ela não tem, segundo, o dom de multiplicar. E ela também não tem o dom da generosidade. Primeiro, por que ela não tem o dom de administrar? O que é um mau administrador que Jesus está falando aqui? É alguém que recebeu recursos, recebeu coisas, mas ele simplesmente não sabe o que fazer com aquilo que recebeu. Uma pessoa que ele não tem o dom de administração, se ele receber qualquer coisa hoje, ele não sabe nem o que ele faz. Se hoje cair na tua conta R$1 milhão e a sua resposta foi: eu quero cair no mundo, é bem provável que Deus nunca vai te entregar isso, porque Deus não confia grandes coisas a mentes pequenas. Deus só confia grandes propósitos, grandes projetos a pessoas com capacidade psicológica, emocional e espiritual desprendida para acessar outras coisas.
No nosso coração nós já devemos saber o que nós vamos fazer com aquilo. Olha que coisa interessante. Já percebeu quando alguém tem um aumento de salário, o aumento dura 3 meses, no 3º mês ele já está precisando de mais, porque ele não conseguiu gerir aquilo que ele já tinha. E é o que Jesus está falando assim: quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Tem gente que Deus não pode mudar a vida financeira dele, porque espiritualmente e emocionalmente ele está tão preso, ele não sabe nem que decisão tomar. É bem capaz que ele destrua a própria vida dele se Deus entregar qualquer coisa. Olha que coisa interessante, é tão real como o dinheiro, a área financeira, como a questões financeiras da nossa vida mexem tanto com a nossa vida emocional, que tem gente que se tiver com dinheiro na conta ele é uma pessoa, e se tiver dinheiro sem dinheiro na conta ele é outra pessoa. Se tiver com dinheiro, ele está feliz, ele está contente, ele está celebrando, ele está glorificando, ele está feliz. Mas se tiver mal, ele também está mal. Espiritualmente ele está preso, porque o dinheiro, a vida financeira dele está dizendo para onde a vida emocional dele está caminhando, para onde a vida emocional dele está trilhando. Para o lado que ela está indo, para o lado que tiver, o saldo bancário dele é o lado que o coração dele vai estar inclinado. E isso é o que? É o amor ao dinheiro. Ele ama mamon, ele ama o dinheiro ao ponto de que se ele não tiver, ele vai estar mal. Se ele não tiver, ele não vai estar bem. Se estiver passando um momento difícil, e todo ser humano em algum momento pode passar um momento difícil, todo ser humano vai enfrentar desafios na vida. É muito difícil alguém que nunca passou algum processo difícil na vida financeiro, mas se essa pessoa está preso emocionalmente e espiritualmente a mamon, ele vai estar sempre mal na hora difícil. Ele vai blasfemar, ele vai reclamar, ele vai ser um péssimo funcionário, ele vai ser um péssimo patrão, ele vai ser um péssimo ser humano, porque o dinheiro está decidindo qual vai ser as decisões e as escolhas dele. Uma pessoa liberta, ele pode passar pela fase boa ou pela fase difícil. O emocional e a vida espiritual dele não está condicionada a isso. Ele está liberto. Ele está liberto. Foi aprovado ou não foi aprovado um financiamento? Ele está bem. Pode estar acontecendo a melhor coisa financeira, ou ele pode estar passando o maior vento da vida dele. Ele não vai desistir de permanecer crendo nos propósitos de Deus na vida dele. Agora, quando os cenários movem o nosso coração, há uma prisão clara espiritual, que está travando, está amarrando. O que alguém também que não tem o dom de administrar? É um famoso desperdiçador. O que é desperdício? É tudo aquilo que tem preço, mas não tem propósito. É coisa que você sabe quanto custa, mas não tem propósito. É o 15º par de sapatos que ele não sabe para quê, mas ele viu na loja e ele se apaixonou por aquilo. Tem preço, mas não tem propósito. Está lá fazendo aniversário lá. Nunca usou e provavelmente nunca vai usar. Nunca serviu e provavelmente nunca vai servir. É aquele sentimento quando você passa na frente de uma loja e aquele olhar daquela vitrine vai de encontro ao teu coração, mexe com o teu coração, então você precisa imediatamente comprá-lo. Aí quando você chega em casa, o sentimento daquele olhar encantador da vitrine acaba. Aí você chega em casa com a sacola e você fala assim: vou botar lá no armário, no guarda-roupa. Você fala: meu Deus, eu não precisava disso aqui. É o que tem preço, mas não tem propósito. Tem custo, mas não tem propósito. Tem custo, mas não tem serventia. Saiu o dinheiro da minha conta, mas não teve propósito. Deus não tem problema. Deus não tem problema financeiro. Mas se tem uma coisa que desagrada claramente ao coração de Deus, é o desperdício. É tão real isso que quando Jesus multiplica os pães e os peixes e sobra, Jesus manda juntar e colocar nos cestos, os 12 cestos cheios, porque Jesus multiplica, mas Jesus não desperdiça. Deus só nos dá coisas que Ele sabe que não se tornarão desperdícios na nossa vida. Às vezes nós estamos querendo coisas de Deus, e Deus não tem problema nos dar as coisas. Não é pecado querer ter as coisas. O problema é quando as coisas têm o nosso coração. Aí é um problema. Aí é uma crise espiritual na nossa vida. Porque se Deus não me der, eu estou mal.
Se Deus não fizer, eu estou mal. É um desperdiçador. Está só em desperdício. Você sabia que tem gente que é viciado no barulho do cartão passando na maquininha? Aquele barulho, não um barulhinho tão encantador. Algumas pessoas dizem que até o barulho da maquininha ele é feito para dar um sinal, uma sensação de afirmação. Não é o mesmo barulho quando você sai da loja, quando não bipou lá o código do negócio, aí você passou no caixa, a mulher não deu baixa no produto, aí você sai na loja, não é o mesmo barulho da maquininha. Qual que é o barulho saindo da loja? É um barulho de escândalo. Você está cometendo uma infração. Você sente até um bandido saindo da loja. Você tem que voltar porque a mulher esqueceu de tirar o chip. Não é o mesmo, mas o barulho do cartão, ele vai de encontro à nossa alma, vai de encontro ao nosso coração. Aquele sentimento de afirmação, o cartão passou, a compra foi realizada. E tem vendedor que é tão bandido, até aquele momento ele é o melhor atendente do nível. Você passou, próximo, sai da minha frente agora, some da minha frente agora. Vendedor, o espírito de Mamon vencendo até a alma, até as meias dele está dominado por Mamon. Ele fez a venda, acabou. Péssimo administrador. E a pessoa do outro lado sendo movida claramente por Mamon sem saber. Aí ele chega em casa, feliz da vida, que fez a compra. Quando ele chega em casa, ele bota a mão na cabeça e fala assim: o que eu fiz da minha vida? Entra numa loja de carro que você vai ver exatamente o que eu estou te falando. É maravilhoso comprar carro novo. E eu declaro que Deus vai abençoar a sua vida. Você vai trocar de carro em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Mas olha que coisa interessante. Se o meu coração depende disso para estar feliz, eu estou escravo de Mamon e eu nem sabia. A pessoa que ele é liberto, ele sabe entender a estação que ele está vivendo. Ele compreende o momento que ele está vivendo. Quando eu conheci a Amanda, o momento qual era? O momento era de andar de ônibus. Aquele era o momento. Tinha um vale transporte. Falei para ela: isso aqui é o cenário, não esconde dela. Falei: o meu cenário é esse, sou assalariado, recebo 2 salários mínimos, minha vida é vale refeição e vale transporte. A minha vida está sendo essa. Esse é o meu momento aqui agora. Mas nunca tive preguiça de trabalhar. Falei: se quer desse jeito aqui, essa aqui é a realidade. Esse é o momento agora. Já fui em concessionária e aprovou cadastro. Aí eu olhei para o meu salário e falei: meu salário não paga essa parcela. O vendedor paga. Você dá conta. Essa parcela aí você não vai nem sentir. Isso aí vai encaixar. Eu falei: moço, mas como que essa parcela? Na época eu ganhando 2.200, a parcela 1.500. Falei: eu vou viver de quê? Falei: não dá não, moço. Mas moço, aprovou seu cadastro, sinal verde. Quem é liberto, ele sabe dizer o momento que ele está vivendo. Ele saí de lá e fui no outro lugar. Que passou? Que na minha vida aceitou naquele momento? Que passou? Passou um carro mais inferior, um carro com espírito maligno chamado Peugeot. Foi o que aprovou, mas a parcela era dentro da minha realidade. R$480 a parcela do Peugeot em 48 vezes. Não sei que juros foi aquele ali, porque o carro era 14 mil. 14 mil, Ed, para pagar em 4 anos. Mas era a parcela que encaixava na minha realidade. Não tinha vergonha nem, tinha muito orgulho daquele Peugeot, inclusive. Porque eu falava assim: isso aqui é o que faz sentido para aquilo que eu ganho. Eu não tenho necessidade de andar com um carro melhor. Isso era quando eu conheci a Amanda. A pessoa desequilibrada emocionalmente, presa em Mamon, está aprisionada espiritualmente. Satanás convence ele que ele vai dar conta de pagar aquilo ali. Um trem que passa de 40% do que ele ganha, e ele acredita, e aí ele entra naquilo ali, aí paga a primeira parcela sofrida, uma batalha espiritual para pagar a parcela. Para a segunda parcela, uma guerra no mundo espiritual, e trabalha, e vou fazer um adentro de Uber, e vou resolver. Aí ele começa a trabalhar que nem um condenado. Terceira parcela ele atrasa, 4ª parcela ele já paga a terceira da que ficou, e a 4ª já venceu já. Aí 5º mês ele já está com a terceira paga, mas agora tem a 4ª, tem a 5ª, a 6ª o banco já está ligando: eu vou buscar. Aí a pessoa diz: Deus não tem misericórdia de mim. Deus podia me ajudar, mas o problema não é a falta de recursos, porque Deus não tem falta.
O problema é a falta de discernimento espiritual para saber a hora e o momento de cada uma das coisas da minha vida. Se o seu momento é um momento de uma limitação, vive esse momento, desfruta desse momento. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque cada fase da minha vida eu soube desfrutar. Quando toda segunda-feira é o dia da nossa folga, não tinha dinheiro, não tinha recurso, mas estava eu e Amanda na praça tomando um picolé juntos. R$3 o picolé. Nossa realidade é essa. Eu falava, meu bem, uma hora a gente, num dia dessas férias aí, a gente vai viajar. Um dia nós vamos entrar no avião, numa folga. Um dia nós vamos fazer alguma coisa melhor do que essa. Mas naquele momento era o momento que eu vivia, que eu estava vivendo, e eu sabia desfrutar do momento que tinha. Não tinha condição de pagar para levar minha filha para um parque naquele momento. Ia para a praça, colocava ela falava, vai lá filha, brinca aí nesses negócios aí, que Deus sabe desde que ano que está aí. Desfrutava. Deus ama quando nós aprendemos a desfrutar na realidade que estamos. Aí Deus olha e fala assim, ele está sendo fiel no pouco, posso colocar ele no muito. Por isso que Deus nunca prospera reclamão. Reclamão nunca prospera. Sabia disso? Fala dessa notícia para quem está do teu lado. Fala assim, quem reclama não prospera. Quem reclama não prospera. A pessoa está, não, mas hoje meu trabalho está só por Deus. Aqui esse lugar aqui é um inferno. Olha, isso aqui eu não aguento mais esse lugar aqui. Deus, isso aqui está um caos. Deus, esse negócio aqui está esse salário é terrível. Meu, vai amaldiçoando para você ver o buraco que vai entrando. Sabe, não estou falando que você vai andar feliz da vida e satisfeito, não, mas você vai andar grato. Deus, o Senhor está me entregando isso aqui, eu vou agradecer ao Senhor por isso aqui. Essa porta que se abriu, eu vou agradecer a Deus por essa porta. Não é o que eu sonhava na minha vida, não é o que eu creio que vou alcançar na minha vida. Tem muito mais de Deus, mas eu vou ser grato por aquilo que Deus está fazendo. Eu vou ser grato por aquilo que Deus está me confiando. Eu vou ser grato. Esse patrão é difícil, mas eu vou fazer isso aqui não baseado nele. Estou fazendo como se fosse para Deus. É isso que a Bíblia diz. Estou servindo como se fosse para Deus. Na vida, ninguém que é reclamão prospera. Pessoas gratas prosperam. Sabe quem pagou grande parte da minha faculdade ganhando um salário mínimo? Praticamente o primeiro emprego com 16 para 17 anos. Meu trabalho era entregar correspondências numa empresa. Terceirizado é a pessoa humilhada, porque ele não é nem lá de fora e não é nem contratado, ele está intermediário ali. Terceirizados. Camisetinha da empresa que me contratou. O nome da empresa era Fênix, que me contratou. Aí eu brinquei e perguntei, por que chama Fênix? Ele falou que todo dia tem gente morrendo e ressuscitando aqui. Falei, mas eu não vou morrer não. E aí, qual que é o meu trabalho? Esse meu trabalho é entregar correspondência. Era uma multinacional, até hoje é a maior empresa de medicina diagnósticas da América Latina. Eu tinha que entregar as correspondências na empresa, a empresa com 20 mil colaboradores, tinha que entregar correspondência para cada um. Chegava de manhã, 7 horas da manhã, pegava as correspondências e entregava nas mesas das pessoas. O salário de R$550. Primeiro mês de trabalho, meu salário caiu R$550. Fui nas casas do Bahia, falei assim, primeira coisa que eu vou fazer com esse salário, tirei o meu dízimo, R$55. O restante comprei para minha mãe um micro-ondas, que ela nunca tinha visto micro-ondas na vida. Não foi isso, mãe? Cheguei do trabalho em casa com micro-ondas, coloquei na mesa. Falei, tá aqui, mãe. Primeira coisa, nossa casa vai prosperar, nossa família vai prosperar. Voltei para a empresa, cheguei trabalhando lá, chegava meia hora mais cedo, chegava antes que todo mundo na empresa, entregava as correspondências. Aí um dia, eu estava entregando as correspondências, aí um senhor que estava lá falou assim, gente, esse menino chega primeiro, quase que primeiro que o dono da empresa aqui. E as correspondências estão chegando cedo para todo mundo. Ele falou assim, você está quanto tempo aqui na empresa? Eu falei, estou há pouco tempo, não tem 1 mês, 2 meses. Ele falou, você tem vontade de cursar a universidade? Eu falei, tenho. Ele falou, quanto que você precisa para poder pagar a universidade? Eu falei, se eu ganhar pelo menos o dobro do que eu estou ganhando, eu consigo pagar. Ele falou, então vou pagar 4 vezes o seu salário. Falou para mim, R$2.000. E ele vai pagar a sua faculdade. E eu vou te dar umas especialização também. Sabe mexer com Excel? Não sabia nem que entrar. Ele falou, você vai ser a pessoa que vai dominar Excel aqui nessa empresa. Me fez estudar, odiava aquilo ali. Mas ele falou, eu estou investindo em você, porque eu nunca vi ninguém tão comprometido com a empresa. Passei 7 anos naquele lugar, 7, 8 anos.
E um dia ele falou para mim, assim, ó, você só sai daqui o dia que você for para pastorear uma igreja. Ele falou para mim que ele cansou de me ver fazendo culto na empresa. Fazia culto todo dia na empresa, se deixasse. Mas no horário de almoço, terminava o almoço, eu estava lá trabalhando lá, no meu expediente, cumprindo minha carga horária, com cartão de pontos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus só vai prosperar, gente, quem está ali sendo fiel no pouco, quem está honrando pouco. Você sabia, eu vou dizer algo aqui para você. Você sabia que a nossa igreja opera com 70% do que entra? 30% do que entra, o que a gente faz? A gente aplica todos os meses. 30% do que entra a gente não gasta com nada, a gente aplica. Mas Jesus me mandou fazer isso, a Bíblia fala isso. Não fala isso na parábola dos talentos? Olha junto comigo aí a parábola dos talentos, Mateus 25, versículo 27. Porque se você não está multiplicando, você está perdendo. Quem não multiplica está caindo fora, está perdendo. Mateus 25, versículo 27. Olha o que Jesus palavras de Jesus diz assim, ó. Então, olha, por um versículo para trás, versículo 26. Olha o que Jesus está falando. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei? Jesus está falando. Então você, está falando para o servo, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Jesus está falando, eu prefiro confiar nos banqueiros do que um administrador ruim. E por que ele usa o exemplo de banqueiro? Porque banqueiro é a pessoa mais sem coração que existe. O banqueiro não está preocupado com a sua realidade, ele está preocupado em você pagar, manter a sua conta em dia, não trazer prejuízo para o banco e, se possível, ainda trazer algum retorno financeiro guardando o seu dinheiro lá. Jesus está falando, é melhor deixar no dinheiro para os banqueiros do que deixar alguém que só está desperdiçando. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas se você perguntar quem tem seguro de vida, ninguém tem. Pai de família tem obrigação de ter um seguro de vida, porque esse homem vai morrer, aí a esposa vai ficar para trás, dependendo do homem, com 3, 4 filhos, e não tem como sustentar a casa mais. O que eu estou dizendo? Ser um administrador fiel, alguém liberto do dinheiro, é alguém que já está olhando para frente há muito tempo, está confiando naquilo. Às vezes nós estamos confiando tanto no momento presente, e a nossa vida não avança. Não é porque Deus não possa nos dar mais, mas é porque nós não temos condições espirituais de sustentar aquilo que Ele está nos entregando. Deus está querendo nos entregar coisas maiores, mas a nossa mente está paralisada no desespero, no caos. Um bom administrador, ele está usando os juros ao favor dele, a sua realidade, ao seu cenário, ele está usando ao seu favor. Enquanto lá fora está todo mundo desesperado por causa dos juros, o administrador está dizendo, essa é a melhor hora. Não foi assim com José? José foi o maior exemplo de administração e libertação financeira, porque o homem chegou como escravo, quando chegou como governador, sabe o que ele fez na hora da crise? Estava todo mundo querendo dinheiro, ele comprou a terra de todo mundo, por nada, falou assim, me vende a terra de vocês, já que está todo mundo querendo sair fora. Isso não é ser oportunista, isso é avaliar o cenário do momento. José comprou o terreno de todo mundo. Quando não tinha mais o que vender, o povo do Egito, o que José fez? José falou o seguinte, olha, então vocês vão me pagar 1/5 de tudo aquilo que vocês ganharem. José colocou o imposto para o Egito. O primeiro imposto que surgiu na Bíblia foi José que estabeleceu. Imposto é a coisa mais terrível do mundo, mais injusta do mundo, mas José usou o cenário ao seu favor. Está na hora de nós sairmos da condição de alguém que está ali paralisado no mundo espiritual, para ser alguém protagonista e liberto, para avançar. Pessoas escravas estão toda hora, não tem quem possa fazer algo por mim, não tem quem possa mudar a minha vida, não tem quem possa fazer alguma coisa por mim. Escravo, pessoa que está toda hora dizendo, quando é que alguém vai mudar minha vida? Meu Deus, eu vou lá, vou jogar na loteria, ver se acontece alguma coisa. Meu irmão, você sabia que a loteria é o maior sistema maligno que existe? A coisa mais mentirosa que existe. Porque de tudo que a Caixa Econômica arrecada, eles não passam nem a metade de tudo que eles arrecadam com aquilo que entra. Aí a pessoa está lá, o crente, vou fazer uma fezinha aqui para ver se minha vida muda. Consegue nem ser fiel no dízimo a Deus, mas está sendo fiel na Caixa Econômica Federal. Loto fácil, mega da virada.
O que eu já vi, meu Deus, esses dias eu vi, a primeira vez que eu vi aquilo ali, a pessoa falou assim: eu vou fazer um vídeo para mim entrar no Big Brother Brasil, eu vou entrar naquele lugar lá. Já é o 7º ano que eu estou gravando vídeo. Eu vi isso, eu fiquei assustado. Falei, irmão, 7 anos gravando um vídeo, você não vai entrar nunca naquele lugar, meu irmão. Em 7 anos, quanta coisa podia ter acontecido na sua vida. Olha só a expectativa, você vê que coisa terrível. É alguém que espiritualmente está travado, está paralisado. Ele está esperando que alguma coisa vai acontecer. Acredite, meu irmão, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é uma decisão de ser liberto espiritualmente, de ser liberto nessa área. A segunda realidade, eu já entrei aqui junto, falei sobre o bom administrador, eu já vou caminhar aqui acelerando. E agora, qual o número 2 aí? É aquele que sabe multiplicar. Nós falamos aqui sobre juros, sobre multiplicar. Pessoas que não sabem multiplicar o que tem, elas já estão entrando em débito e não estão nem percebendo. Se não sabe multiplicar, alguma coisa está errada, porque nós nascemos para ser multiplicadores. Vou dar um conselho aqui espiritual, aqui parece que não, mas qual que é o ser que já nasceu para multiplicação? É a mulher. O homem, ele é muito bom em prover, mas o homem não é bom em multiplicar. O homem, ele sabe ralar e sabe trabalhar, está no DNA do homem, está lá fora se gastando e trazendo dinheiro para dentro de casa, mas o homem não é um bom multiplicador. A mulher é um ser que multiplica. Tudo que cai na mão da mulher, ela multiplica. O homem dá uma semente, ela devolve um filho. É uma multiplicadora. O homem dá carinho para ela, ela devolve carinho 1000 vezes mais. Um homem for grosso com ela, ela vai ser grosso pelos próximos 20 anos da vida daquele homem. Ela multiplica tudo que caiu na vida dela. Tratou ela bem, ela vai tratar 1000 vezes mais bem. Tratou mal, é assim ou não é? As mulheres desse jeito. Ela multiplica tudo. Aproveita a tua esposa para multiplicar a tua vida financeira. Chega em casa e fala assim: meu salário aqui é tanto. Como que nós vamos multiplicar esse negócio aqui? Eu vejo pelo shine das mulheres, fico surpreendido com aquilo que acontece no shine da igreja. Eu nunca vi isso. Eu vou abrir esse parênteses aqui para falar isso. As mulheres fazem encontro, faz culto de mulher. Aí eu vou ver as despesas altas, mas elas levantam dinheiro, eu não sei de onde. As mulheres não sei como, vende camiseta e faz cantina e faz não sei o que, e aí tem decoração lá na frente, e aí faz um painel, aí faz aquilo outro. Nós vamos fazer o culto hero, mal os homens vêm bem vestidos, a maioria vem tudo capenga, feio, cansado do serviço, e ainda de mau humor ainda. Estou falando alguma mentira aqui? Quem é casado aproveita para a mulher para multiplicar. Às vezes o homem está falindo por quê? Porque ele está provendo, mas ele não está sabendo multiplicar. Ele está provendo, mas ele não está sabendo multiplicar. Se não está multiplicando, já está em débito espiritualmente falando. Deus não tem prazer em entregar recurso para quem não multiplica. É o que nós lemos aqui, a parábola do talento. Ele deu um talento para um, deu 5 talentos para outro, aí ele foi distribuindo os talentos. O servo bom, ele estava multiplicando o talento. O servo mau pegou o único que recebeu, guardou. Guardar também é perder. Mas está comigo, mas não está servindo de nada. Mas está com você, mas não está florescendo, não está multiplicando. Está na tua mão, mas não está multiplicando. Está contigo, mas não está rendendo. O servo bom, o pouco que ele tem está ali multiplicando. É pouco, mas está aqui multiplicando. É tudo que eu tenho, mas está aqui multiplicando. A terceira realidade aqui para a gente poder orar. Olha que coisa interessante. Nós falamos aqui o dom de multiplicar. E o terceiro dom, o dom de ser generoso. O liberto espiritualmente, ele sabe ser generoso. Sabe que me dá preocupação quando eu vejo pessoas que eles só são aquele sanguessuga. Eles só querem receber, mas ele não quer entregar nada. Ele só quer para ele, mas ele não quer semear nada. Ele quer receber, eu preciso receber, eu preciso ter, eu preciso que me mande, mas ele não consegue multiplicar na vida de ninguém. O liberto espiritualmente, ele consegue multiplicar na vida de quem está do lado dele. Ele consegue ser generoso. E o que é ser generoso? Não é entregar tudo de forma dissoluta e irresponsável, não. O generoso, ele sabe o valor daquilo que ele carrega, mas ele sabe que se parar nele vai morrer. Ele sabe que se parar nele vai acabar.
Sabe o que eu aprendi a fazer? De épocas em épocas da minha vida, eu visito o meu guarda-roupa e falo assim: isso aqui está muito bom, mas já está tempo demais aqui. Isso aqui está muito bom, mas já está tempo demais aqui. Eu gosto de, eu não dou para ninguém coisa que eu não goste, porque tem gente que vai dar no bazar coisa que nem ele veste, calça com fundo rasgado, roupa rasgada, aí ele bota lá no bazar da igreja lá, como se tivesse todo mundo morrendo sem roupa, pelados. Só coloco lá coisas que eu vestiria, eu só coloco lá coisas que eu usaria na minha vida. Visito o meu guarda-roupa de épocas e épocas. Sabe o que eu achei? Vou dar o exemplo das mulheres de novo. Colocaram lá no bazar da igreja roupa que tinha até etiqueta. Estava lá. Vamos ter que fazer um bazar premium agora. Falei, vai virar boutique. Falei, tira o nome de bazar. Coisa da Zara, coisa de não sei o que ali, tudo com etiqueta. Sinal de quem é generoso. O generoso não confia às pessoas coisa que não lhe tem um valor, mas confiam às pessoas aquilo que ele sabe o preço que foi pago, mas ele confia, porque sabe que precisa multiplicar, para poder vir mais para a vida dele, ele tem que multiplicar. Meu irmão, você quer um segredo dos céus para ser liberto? Eu vou falar algo aqui, meu irmão, diante do temor, e não porque a igreja precisa, porque a igreja não precisa de nada, mas o liberto, minimamente ele é fiel no dízimo dele. É o mínimo que alguém liberto faz. Mas espera aí, a igreja precisa? Não, porque Deus sustenta essa casa. Nunca teve um mês a gente falar assim: eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel. Em 6 anos vamos fazer 6 anos, estamos com 5 anos, nunca teve um mês a gente falar assim: não tem dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, não tem. Nunca aconteceu isso. Passamos por uma reforma de 1 milhão e tantos reais, mas nunca teve o dia da gente falar assim: não dá para pagar o aluguel hoje, não dá. Nunca aconteceu isso. Mas o que eu estou te falando, se você for alguém liberto espiritualmente, você vai conseguir semear na obra de Deus, sem ficar com aquele peso, aquele sentimento de que, ai meu Deus, e agora o que vai ser daqui para frente da minha vida? E agora, meu Deus, eu ofertei, eu dizimei, e agora o que vai ser da minha vida financeira? Vai desmoronar, vai desabar, a minha vida vai acabar agora. E sabe que tem gente que é tão hipócrita, e eu vou acessar isso aqui, é tão hipócrita. Tem gente que fala assim: eu não tenho coragem de dar dinheiro na igreja, mas eu tenho coragem de dar 20 cesta básica na igreja. Sabe o que é isso? É o espírito de Mamon de uma forma enrustida e silenciosa. Porque você já percebeu que existem pessoas que eles são avarentos, mas eles fazem parte de projetos sociais? Se você perguntar para as grandes empresas, eles são avarentos, não ajuda ninguém, não dá um aumento de salário para o funcionário, mas faz parte de ONGs e enviam milhões. Você já percebeu isso? Pode pesquisar sobre isso. O funcionário está lá trabalhando, ganhando um salário mínimo, mas ele faz parte de uma ONG. Por quê? Porque é bonito. Para a imagem é bonito. Para a imagem é maravilhoso, para a imagem é encanta. Isso alivia o peso de ser alguém opressor e terrível. Isso tira o fardo, tira o peso. Fala assim: olha, eu dei 20 cestas básicas na igreja. Quantos empresários já me ligou e falaram assim: pastor, eu estou com 100 cestas básicas para doar para a igreja? Eu falei: amigo, não é uma necessidade 100 cestas básicas. Não, essa não é a nossa necessidade. Mas a igreja não está precisando. Eu falei: a igreja não está precisando de nada. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva. Se o noivo não sustentar, quem que vai sustentar? É o noivo que nos sustenta. Aí eu pergunto algo que a maioria dos empresários se ofenderam quando eu faço essa pergunta. Eu falo: você está semeando isso porque você ama a igreja? Ou porque você quer tirar um peso emocional de você e se sentir melhor porque está dando 100 cesta básica para a igreja? Porque o generoso, meu irmão, o generoso, ele não tem dificuldade em olhar para o saldo bancário dele e falar assim: Deus vai me prosperar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que multiplica, que semeia. Eu sou uma pessoa fiel a Deus com aquilo que eu recebo. Na minha vida, tem mais de 30 anos na minha vida. Comecei com 3, 4, 5 anos, 6 anos. Minha mãe podia me dar R$1. Eu falava: filho, dizima seus 10 centavos aí. R$5, tira os seus 50 centavos aí. E seja fiel, para ver se Deus não vai multiplicar. O generoso, ele está sempre multiplicando. Você quer, eu já falei isso aqui, volta a falar. Você quer conhecer alguém generoso? Sai para tomar café com o generoso, para você ver a luta que é para você pagar a conta. O generoso está falando assim: eu pago a conta. Não, deixa que eu pago. Não, eu pago.
Eu vou pagar. O generoso se sentou com ele com a Coca-Cola. Ele falou assim: eu vou pagar essa Coca-Cola aí. É uma luta. Agora o mesquinho não. O mesquinho ele é difícil. O mesquinho ele senta lá e já senta falando assim: tá caro as coisas aqui, né? E para que sentou ali se sabia que era caro? Para que foi ali? Não, isso aqui tá terrível, estou uma dificuldade, o negócio tá feio na minha vida. Já vi gente constrangendo pessoas. Chegar num GC e constranger um GC inteiro. Olha, o negócio está tão feio para mim. No meio do GC o clima pesou. Mas não é porque esteja no momento, é porque o mesquinho ele só olha para a dor dele. E tem gente que passa luta, tem muita gente que bate nessa porta. E nós temos prazer como uma igreja próspera que somos. Já pagamos aluguel de muita gente. Já tiramos o carro preso, que não conseguia, a pessoa não teve dinheiro de pagar o documento. A igreja foi lá e pagou e tirou o carro da pessoa que estava preso lá. Já a igreja, meu irmão, o que essa casa faz por cada membro que está aqui, as pessoas não fazem nem ideia do que acontece aqui durante um mês. Por isso que Deus sempre prospera este lugar. Essa casa ela reflete a realidade dos membros. Nós somos pessoas prósperas. Fala para quem está do lado, você é próspero. Ah, mas Deus, eu estou num momento difícil. Não, você está no momento, mas Deus não te chamou para viver a sua vida de momento. Momento difícil a gente passa, mas eu creio, eu acredito que Deus ele sempre multiplica e nos dá graça de chegar em estação nova na nossa vida. Tem gente que diante de uma pregação dessa se ofende, mas eu estou pautado da palavra de Deus. Eu estou falando tudo que está na Bíblia aqui, não li nada fora da palavra de Deus. Deus tem prazer em ver você, sabia disso? Deus tem prazer em ver você bem vestido. Deus tem prazer, Deus cuida até do sapato que a gente usa. A Bíblia fala que o povo andou 40 anos no deserto, a roupa não rasgou. E o sapato, o que acontecia com a sandália? A sandália crescia no pé. Deus preocupado para eles não ficar descalço no deserto. Deus podia falar assim: Deus, deixa você acabar essa sandália. Ele faz de outro jeito, eles se viram no deserto. Deus, não, filho meu não anda descalço e não anda mal vestido. O que a palavra diz? Davi fala isso: nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Se você vê alguém mendigando o pão, a Bíblia fala: nunca vi um justo, mas eu já vi injusto mendigando o pão e passando fome. Pessoa muitas das vezes que foi injusto com a sua própria vida, foi injusto com a sua própria casa, foi injusto com aquilo que Deus colocou nas mãos dele, não foi responsável, foi negligente e perdeu tudo aquilo que Deus colocou. Mas o justo não passa fome e não mendiga pão. Por isso quem é liberto é justo. Ele não quer ganhar nada além daquilo que já seja dele. Olha só, vamos olhar junto para esse texto aí, ainda esse mesmo texto que nós lemos. Olha que coisa interessante, vê se eu estou tentando forçar o texto aqui. Olha que coisa interessante, eu queria que você olhasse comigo algo interessante que esse texto fala. Versículo 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é? Coloca para nós. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então peraí, o texto está me deixando uma margem para dizer que tem coisas que são minhas, são para mim. O texto está dizendo tem coisas que são para você. Se ele está dizendo aqui em outras palavras, se você não for digno de confiança com o que é dos outros, como que Deus vai dar o que é de você? Então do contrário, olha para esse texto: se eu for digno, me tornar alguém digno de confiança em relação àquilo que está ao meu redor, Deus vai me entregar aquilo que é para mim. Tem coisas que são para você e Deus já predestinou para a sua vida. E eu uso sem medo de errar essa palavra. Tem coisas que Deus já predestinou para a nossa vida, mas Deus só pode entregar para quem? Para quem está honrando e sendo fiel com aquilo que já recebeu nesta era e nesse tempo. Por isso que é uma guerra espiritual para alguém conseguir ser generoso e semear. É uma batalha espiritual, vem uma guerra de todo lado.
Você quer ver uma guerra espiritual? A guerra para você manter seu nome limpo, sempre limpo. É uma batalha espiritual. Se atrasou uma parcela da Gazinha, já estão lá, já estão mandando para protesto já. Atrasou a Martinello, já vai sujar seu nome. Você tem que correr lá para não deixar sujar o nome. Vai para um cartório o nome. Você chega no cartório, é uma humilhação. Tem que pagar caro. Tem que pedir para dar baixa. Tem que mandar para a pessoa que você pagou. Pedir uma carta de anuência. Aí seu nome está desimpedido depois de 5 dias. Olha que malignidade. Se isso não é maldição, o inferno, a pessoa gastou tempo, prejudicou o nome. O banco vai olhar para essa pessoa agora com suspeita, porque essa pessoa agora deixou o nome dela se sujar. O negligente, ele ainda faz assim, o nome bloqueou. Aí ele fala assim, eu vou ligar para o parente, porque eu estou precisando tirar um sofá na Gazinha, vou tirar no nome dele já. Você quer maldição pior? Aí você, pior ainda, você está lutando pela tua vida financeira. Aí empresta o nome uma pessoa que não cuidou nem do dele, para cuidar do seu. Oh, meu irmão, aí é perigo. Já vi isso dentro da igreja. O irmão com compaixão, não, fulano tá querendo tirar um automóvel, o nome dele não aprovou, eu vou emprestar meu CPF para tirar no meu nome, ele vai ser fiel. Eu falo, mas peraí, 4 anos essa pessoa vai ser fiel? 48 vezes essa pessoa vai ser fiel com o teu nome? O dia que essa pessoa atrasar uma parcela, você vai querer dar uma facada no pescoço dela. Vão brigar, vão deixar de ser amigo e vão seguir a vida com guerra. Ainda vai ser os dois da igreja ainda falando que fulano da Lagoinha sujou meu nome. Não fala nem que é o fulano, né? Fala fulano da Lagoinha, eu nem sei quem é a pessoa. Mas é uma questão espiritual. Você percebe que é uma luta para uma pessoa começar um negócio, a batalha espiritual que é. Quem aqui já tirou um CNPJ? Quem já tirou um CNPJ? É um processo árduo. É um processo. Você tem que ir lá. O MEI é até rápido, né? Rapidinho ali online. Agora tinha um CNPJ, um ME, uma empresa limitada, é uma outra realidade. Você tem que ir lá, você tem que levar sua documentação. A pessoa, quando ela está querendo mudar de vida, o inferno se levanta para parar ela. Mas se essa pessoa é isso aqui que a Bíblia está dizendo, é uma pessoa que está sendo justa, com pouco que está tendo, mas está ali trabalhando, está dizendo, Pai, eu estou sendo fiel nisso aqui, Senhor. Eu estou entregando meu tudo porque eu sei que é o Senhor na minha vida. Meu irmão, essa pessoa, mamão não vai dominá-la. Mamão não vai enganá-la. Esse espírito maligno não vai dominá-la. Porque você vê tantas realidades espirituais aí fora para movimentar a vida financeira das pessoas. Tem gente que faz pacto com tudo que é coisa aí fora e a vida não vai para frente. Você já viu o dono de bar próspero? E entra muito dinheiro. Não é uma coisa engraçada? Você já viu? Olha que coisa engraçada. Eu já vi traficante e entra muito dinheiro, mas o cara tem uma vida terrível, miserável. É um trem que não anda. Qualquer coisa ilícita, o negócio não vai para frente. Aonde Deus está, não tem paz, não tem prosperidade. E o que é a prosperidade de Deus para a minha vida? É eu ganhar dinheiro? Não, se fosse só isso é muito fácil. A prosperidade, meu irmão, é você todo dia acordar de manhã dizendo, eu estou no centro da vontade de Deus. A minha vida emocional está bem, a minha saúde está bem, o meu nome está bem, meu saldo bancário está bem, a minha vida tem saúde, a minha vida tem paz, a minha casa tem paz. Libertação financeira, olha que coisa tão forte, meu irmão. Libertação financeira é você sair de um culto como esse e falar assim, hoje eu vou jantar na rua, não vou jantar em casa. Fala para alguém, então já me leva para jantar. Estou do lado de alguém generoso, já me leva para jantar. Prosperidade, meu irmão, é você poder estar num culto como esse. E olha que coisa interessante. Você reparou quanta gente está bonita aqui nesse culto? No meio de uma terça-feira, as mulheres estão com o cabelo arrumado. Tem mulher que está até maquiada. Terça-feira. Nós homens não, a gente está assim mesmo. A gente, do jeito que a gente saiu do serviço, a gente veio e está maravilhoso. Mas o que eu estou falando dizer, que Deus já está gerando em nós esse lugar. Porque Deus não te quer escravo.
Deus não te chamou para ser escravo de nada. Deus não te chamou para ser escravo do dinheiro. Deus te chamou para ser livre. O que é ser livre? Poder sonhar com coisas novas. O Ed Carlos falou isso aqui na palavra de oferta. Isso aqui foi muito forte. A hora que a gente chegar e falar assim, ó, não traz mais, que já está trazendo coisa demais aqui já. Você imaginou a gente chegar nesse nível aqui? É esse lugar que Deus está querendo nos levar. Porque se a igreja está prosperando, se a instituição é próspera, é porque as pessoas que estão ali, elas estão prosperando. Você quer um segredo? É a última coisa para a gente poder orar. Você quer um segredo para acessar isso e romper com prisões espirituais na sua vida financeira? Se envolve nos projetos da obra de Deus. Parece tão simples isso, mas desde que eu gastei a minha vida, tem mais de 10 anos na minha vida que eu não tenho vínculo empresarial com ninguém, não sou empregado de ninguém, e nem de Deus, porque eu sou filho dele. Não tenho carteira assinada, não tenho contrato. Tem gente que tem um contrato. Não tenho um contrato. Nossa igreja financeiramente não recebe recurso de lugar nenhum. Tem gente que já falou isso, né? Deve vir dinheiro lá de Lagoinha Orlando para cá. Lagoinha Alphaville, Lagoinha Morumbi. Essa igreja é próxima porque Deus tem uma graça especial com as pessoas que estão neste lugar, meu irmão. Deus tem uma graça especial. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que eu falei assim, meu Deus, isso aqui é incrível. O dia que nós estávamos indo para Lagoinha, conferência global no ano passado, em agosto, e eu queria te levar junto conosco esse ano para Alphaville. E chegou lá, duas coisas me marcaram poderosamente. A primeira delas, que antes de eu chegar lá, alguém me ligou e falou assim, pastor, você está aí em Alphaville? Algum irmão aqui da igreja, aqui da nossa igreja? Eu falei, tô. Ele falou assim para mim, pastor, eu senti de mandar uma semente para você aproveitar aí com sua esposa. Aproveita aí com a sua esposa. E eu na loja estava com Cláudio Corrê. Ia na loja, Amanda olhando os sapatos da loja lá. Como que era o nome da loja? Estava na Zara, mas você tinha ido numa outra loja lá ver o sapato. E a minha conta apertada. Eu falei, meu Deus, Amanda querendo ver 2 pares de sapato. E eu olhei o sapato na vitrine. E é difícil de eu falar assim, gente, olha esse sapato. Eu olhei procurei na Shein, não achei. Procurei não sei onde, não achei. E aí eu olhei o tênis lá e eu falei assim, meu Deus, eu queria comprar um sapato dele. Aí eu olhei o preço do tênis e eu falei assim, nossa, esse aqui algum dia eu pague por isso, mas não tenho coragem não. Eu falei, o dia que eu tiver um salário de 20 mil na minha vida, assim, pingando líquido, aí eu compro. Falei nos meus pensamentos. Aí fui almoçar com o Cláudio Carré. Aí passamos na frente da loja de novo. E eu olhando a minha conta assim, falei assim, meu Deus, eu vim tão apertado para essa conferência. A gente organizando mudança da igreja, a gente organizando tanta coisa. E eu não falo isso, meu irmão, para parecer mais espiritual que ninguém não. Mas eu vendi um carro de 150 mil para comprar um carro de 80, porque eu queria ver essa obra pronta. Perdi 50 mil reais, semeei 50 mil reais do carro. Falei assim, ó, eu vou colocar, mas eu vou ver aquele kit pronto. Falei para Amanda, nós vamos renunciar ao nosso salário pelos próximos 6 meses, mas Deus não vai deixar faltar para nossa casa, mas nós vamos ver o nosso kit pronto. Fomos apertados ali. Quando olhando a loja, o Espírito Santo falou assim para mim, pega o teu tênis e pega o da tua esposa. Eu falei, oh meu Deus. Eu olhei para minha conta, falei assim, não vai fazer nem cosquinha o que eu tenho aqui. Olhei no cartão, no limite não tinha comprado os aéreos no limite. Peguei o sapato, provei o sapato. Aí o Cláudio, para me motivar, ô pastorzão, leva o tênis aí. Eu torcendo para ele falar assim, eu vou pagar isso aí para você. O Cláudio já tinha pedido oração, passando as tribulações no Lavigol, lá as lutas. Falei, deixa pra lá, já tinha pago o almoço já, que tinha saído caro no Coco Bambu, né? Já tinha pago o almoço já. Aí eu falei, meu Deus, eu vou levar, né? Pensando comigo, vou levar pra onde? Não tô com dinheiro pra isso. Aí recebo a mensagem do irmão aqui da igreja, falou, você tá aí em Alphaville? Falei, tô aqui, irmão. Ele falou, pastor, eu tô mandando uma semente pra você e sua esposa aí, nesses dias que vocês vão estar aí. Eu falei, quem sabe é o dinheiro do tênis, né? Abri o Pix. E eu queria te falar, diante de muito temor, Deus sabe do meu coração quanto nada disso
Parece não significar muito, mas eu vi o cuidado de Deus, porque Deus mandou, pega o tênis. Abri o Pix, olhei o Pix lá, R$20.000. Ele mandou na mensagem assim, ó, para você tomar um sorvete com a tua esposa aí. Falei, quase comprar a franquia da Borelli naquela hora. Quando eu abri aquilo lá, eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo falou assim: filho, quem paga a tua conta sou eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Eu quero dizer para a tua vida, o Senhor Deus, Ele é o teu pai. Não é o dinheiro que vai mandar em você, não é o teu contrato, não é a tua carteira assinada, não é a tua empresa, não é a tua aposentadoria, não é o que você recebe de qualquer lugar. É o Senhor Deus que cuida da sua vida e da sua casa. Hoje Deus está quebrando toda a mentalidade aprisionada. Hoje sobre a nossa vida está dizendo: filho, você está livre para sonhar, você está livre para prosperar, você está livre para acessar as promessas que eu tenho para a sua vida. Alguém crê nisso aqui neste lugar, meu irmão? Eu estou falando para você de coisas que eu vi, porque tem uma frase que diz assim: tem coisa que só vive milionário e missionário. Fala para alguém: é melhor ser missionário do que milionário. Tem coisas que só quem está na obra envolvido vive. Tem coisa que só quem está com a mão na obra de Deus vai entender o que eu estou falando. Esses dias eu estava em casa, eu vou orar aqui depois dessa segunda esfera. Eu estou falando isso aqui, meu irmão, porque eu acredito nisso que vivo. Esse dia eu estava em casa, há poucos dias atrás, não tem 30 dias atrás. Eu estava em casa olhando na internet viagens internacionais. Nunca fiz uma viagem internacional. A primeira para mim é que a gente vai fazer junto para Israel, amém ou não amém? Estava em casa, falei: eu queria tanto umas férias. Falei: meu Deus, queria e a Amanda falou assim: eu tenho uma vontade de fazer uma viagem internacional para fora do Brasil, igual o Ed faz toda semana, né? O Ed Carlos dá um surto nele, na Dani Kelly. Daqui a pouco você olha os stories dele, estão lá em Nova York, né? Estão lá não sei na onde. Você fala assim: meu Deus do céu, na Europa, em Paris. Falei: isso aqui é para a sua vida. Profetiza para alguém: isso aqui é para a sua vida. Aí eu estava em casa e falando com Deus. Falei: Deus, eu estou falando isso aqui de coisas tão pessoais aqui. Deus sabe que eu não falo isso em momento nenhum. Eu dificilmente falo de coisas pessoais da minha vida, mas eu estou te falando porque são coisas que Deus tem feito de uma forma tão pessoal. E se Deus tem mostrado tanto cuidado em tanto detalhe. Aí eu estou em casa, aí alguém mandou assim para mim, falou assim: ó, pastor, você sabia que hoje é aniversário? O aniversário de uma companhia específica. Aí falou: hoje é aniversário dessa companhia. Eu falei: sério, o que isso tem a ver com a minha vida? Pensei comigo, né? Falei assim: você sabia que a maioria dos aeroportos estão quase 50% até 70% de desconto? Os pacotes lá. E eu falei: sério? Eu falei: já. Ela falou: e eu vi um pacote para uma viagem para fora por um valor assim. Eu falei: não, esse valor não é possível. Eu falei: não tem cabimento isso aí. Ele falou: tem. Olha lá, vê. Aí me mandou o link para mim. Cliquei no link e falei: deve ser vírus, deve ser qualquer coisa. Aí já redirecionou direto para o site da empresa. Aí conversou com a pessoa lá da empresa e tudo mais. Ela falou assim: oh, mas a gente também está com a condição maravilhosa para o cristão, né? Pensei: está com a condição de boleto. Olha isso, no aniversário da empresa. Boleto é uma coisa maravilhosa. O cristão, ele tem que saber viver do boleto. Porque às vezes o cristão não vai ter limite no cartão, não. Eu vou mentir, nem todo mundo tem um cartão do crédito do Ed de 100 mil. Eu não tenho. Aí falou assim: está na promoção e está no boleto, mas tem que passar por uma aprovação, por uma análise para poder fazer em 10 vezes. Eu falei assim: eu quero em 10 vezes, não vem com o negócio de 3 vezes não, que eu não tenho condição de pagar em 3 vezes. Não, vamos ver se em 10 vezes se aprova. Hoje é aniversário da empresa, não sei o que. Aprovou. Eu e a Amanda no que vem em Cancún, nós dois de lua de mel. Imagina, coisa boa. Meu Deus, se vacilar ainda veio com filho ainda. Imagina que coisa maravilhosa. Já organizei as crianças para a avó. Falei: vão ficar todas lá.
papai, a gente vai junto. Eu falei, não filho, essa viagem você não pode, isso aqui é só maior de 18 anos. Isso aqui você não pode. Vai viver na vovó, esses 30 dias aí, fica tranquila lá. Vovó vai cuidar de vocês, não vai, vovó? Vai ficar em paz lá. Vai na qualquer lugar aí. Vai pra praça aquela praça das águas. Aquela praça das águas ali como que é o nome do bairro? A Praça NC. Vai pra Praça NC com elas vão ficar em paz. Mas o que eu estou te falando isso aqui tão pessoal. Você acha que Deus não está preocupado com a sua fé? Deus não está preocupado com aquilo que você tem vivido, com o que tem gerado no teu coração? Mas quando você está escravo, você não consegue mais sonhar. Você não consegue mais crer que Deus pode fazer para a tua vida. E a prisão espiritual na vida financeira, ela fica aí na tua mente, te atordoando, tirando a tua paz, tirando o teu sono. Você fala, meu Deus, eu não consigo sonhar em coisas maiores. Eu não consigo sonhar em ter uma vida plena. Eu não consigo sonhar em ter uma vida leve. Eu vou dizer algo para quem está aqui hoje. Começa a sonhar com duas coisas. A primeira delas é em ter a sua vida financeira livre e leve, para o banco poder olhar para você e falar assim, essa pessoa aqui é diferente, essa pessoa é fiel nos compromissos que ela faz. Já tive fase da minha vida de estar endividado, com dívida altíssima, e de eu ligar para o banco e falar assim, Deus, eu faço um propósito, eu não aceito meu nome sujo. Fui lá no banco cheguei lá no banco e falei assim, eu consigo pagar isso aqui por mês, eu pago R$200 por mês, mas eu não quero essa dívida no meu nome. E o banco ir lá e aceitar. Apareceu, já falei aqui, apareceu um negócio pra gente pagar um imposto terrível de quase 20 mil reais. 20 mil não, já tinha passado de 20 e poucos mil já. Não tinha como pagar, falei assim, eu consigo pagar R$400 por mês, mas eu não quero pendência no meu nome. Se tiver pendência no teu nome, irmão, você vai dar tua cara lá, você vai ser homem, você vai ser mulher, vai falar assim, eu não quero essa dívida no meu nome não, eu não quero o banco me ligando, porque depois que você negocia, o banco não te liga mais. Aí você fica com o banco te atormentando, você não tem paz para sonhar, você não consegue deitar a cabeça no travesseiro, você não consegue descansar. E a segunda coisa, além disso, você vai começar a sonhar com coisas maiores da sua vida. Você vai pegar projetos e vai dobrar o joelho nesse projeto. Eu vou viver isso aqui, eu vou acessar. A minha vida não pode ser só luta e só desgaste. A minha vida não pode ser só um inferno financeiro, não. Tem que ter coisa para a minha vida. Deus, esse CNPJ que eu estou orando, eu vou acessar esse CNPJ. Eu estou orando pela minha empresa. Eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou acessar este lugar. A minha casa vai viajar. A minha casa vai ter férias. A minha casa vai ter paz. Os meus filhos vão estudar em boas escolas. Os meus filhos vão estudar em bons lugares. A minha casa vai ser uma casa marcada pela graça do Senhor. Esses dias atrás a gente foi visitar uma casa. A gente gostou tanto da casa, e fomos lá naquela casa, fomos alugar a casa. Aí chegou a casa, só tinha um defeito. A casa estava numa rua de terra. Amanda amou a casa, mas a casa estava numa rua de terra, e só tinha essa casa na rua, mas nenhuma casa. Aí eu fiquei incomodado com aquilo. Falei, nós vamos mudar para ela. Mudamos em janeiro para casa, fomos para lá, mas numa rua de terra. Falei, não aguentava mais sujar meu sapato, usando o sapato dela. Falei, estou incomodado com isso. Aí eu cheguei naquele lugar e falei assim, Deus, eu não aceito esse lugar de terra. O Senhor me colocou aqui para ficar na terra. O Senhor não cuida de mim desse jeito não. Aí marquei uma reunião com o prefeito. Cheguei lá no mesa do prefeito e falei assim, meu amigo, tem um sério problema na nossa cidade, grave, terrível, está manchando a sua imagem. A minha rua é de terra. Ele falou assim, mas esse aí tem 20, 30 anos, 40 anos, ninguém nunca teve asfalto, mas agora vai ter que ter, porque eu estou lá, e só tem a minha casa lá, não tem um vizinho nem do lado nem do outro. Ele falou assim, a gente está numa luta com não sei quem. Falei, com o que vocês têm que falar? Não, tem que falar com o governador. Falei, me dá o nome dele, vamos entrar em campanha agora, não, vamos, esse negócio vai sair. Começou ontem um asfalto lá na nossa rua, da nossa casa. Só tem a nossa casa, só tem a gente lá, não tem ninguém naquele lugar. Mas o que eu acredito, que Deus falou assim, mas o meu filho está lá, o meu filhinho está lá. A
Bíblia fala que a gente chama o nosso pai de Abba. O que é Abba? Papai, paizinho, pai amado. Por causa de uma pessoa. Meu irmão, você acha que Deus não está olhando para a tua casa, para o teu carro, para a tua vida? Só que você está preocupado, você está tão ansioso, você está tão aprisionado, que você não está conseguindo olhar para coisas maiores que Deus tem para a sua vida. Eu tenho colhido tantos testemunhos nessa casa. Eu quero declarar que o próximo vai ser o teu. O próximo vai ser o teu. O próximo vai ser o da tua casa. Eu queria que você ficasse de pé. Você vai pedir para Deus: Deus, me ajuda a voltar a sonhar. Me ajuda a sonhar, papai querido, com aqueles projetos que estavam engavetados, com aqueles propósitos que estavam engavetados. Pai, me ajuda a voltar a crer. Eu não aceito, Pai Deus. Eu não aceito, Pai. Eu não sou igual todo mundo. Eu sou teu filho. Eu sou teu filho. E filho não é escravo. Eu não nasci para viver com sentimento de escravidão, mas eu fui chamado para ser livre. Levante as suas mãos. Você vai começar a profetizar sobre a tua vida. Toda a cadeia espiritual sendo quebrada, todo mamon caindo por terra da tua vida, todo espírito maligno que estava querendo te paralisar, que estava querendo te atormentar, que estava querendo tirar de você o prazer de crer na vida livre e plena que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar aqui, meu irmão, que empresas vão nascer. Você vai me chamar e nós vamos fazer a inauguração naquele lugar. Você vai começar esse projeto, você vai começar essa área da tua vida que estava travada, mas hoje está sendo liberada. Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo toda a prisão espiritual na mente que veio para aprisionar, nós declaramos: caia por terra agora, caia por terra agora. Enquanto você ora, eu queria fazer algo profético aqui hoje. São dias de libertação e Deus está querendo libertar pessoas nessa área. Eu queria hoje terminar esse culto orando por você que tem um projeto, tem algo que está aí no teu coração, tem algo que você está gerando aí no teu coração, e você está dizendo: Pai, eu preciso apresentar esse projeto, porque eu já sou livre já. Eu não sou escravo, eu não fui chamado para ser escravo, mas eu sou filho e eu sou livre, e eu estou te apresentando esse projeto diante do Senhor. Eu queria te desafiar a você sair do teu lugar. Eu quero orar pela tua vida hoje. Você vai colocar diante de Deus esse projeto, seja um CNPJ, seja um projeto, seja um desafio da tua vida. Eu não sei qual área financeira precisa ser destravada. Quem sabe tem algo na justiça, quem sabe tem algo bloqueando aí você de avançar, e Deus está falando: filho, chegou a hora de esse projeto sair da gaveta, chegou a hora dessa perseguição espiritual cair por terra. Enquanto você sai do seu lugar, nós vamos cantando e orando juntos aqui. Vamos junto, banda, pode ir ministrando, enquanto nós oramos aqui. Eu vou pedir pro Ed, sobe aqui junto com a Tânia, por favor. Pode subir aqui, por favor. Rê, pode subir aqui, Rê, por favor. Sobe aqui nesse lugar. Eu queria que o Emerson também subisse aqui, por favor, Emerson. Eu queria que pessoas que carregam esse dom de administração e multiplicação, nós vamos ministrar sobre cada uma dessas pessoas. Saulão, pode subir aqui, por favor, Saulão. E nós vamos declarar liberado hoje em nome de Jesus. Pode começar a orar por eles. Pode começar a liberar sobre a vida deles. Bruna, eu queria que você orasse por eles. Você é líder do CRI, você carrega algo dos céus no teu coração. Nossos líderes do CRI, nossa liderança, pessoas aqui hoje vão começar a profetizar hoje. Liberações dos céus vão ser derramadas aqui hoje. O que estava travado vai destravar. O que estava travado vai destravar. O que estava amarrado vai desamarrar. Pode profetizar, pode orar por eles. Se você quiser orar por alguém aqui hoje, sai do seu lugar, quiser orar por alguém. Nós declaramos, Pai, portas abertas. Jesus, quero declarar teu nome.
pelas suas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Clame pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Profetiza, profetiza, profetiza hoje sobre a tua vida. Portas abertas hoje, portas abertas hoje, portas abertas hoje. Destrava, Pai, abre portas hoje, Pai, de forma extraordinária e sobrenatural, Pai. Pai, a tua filha vai ser surpreendida por aquilo que vai acontecer ainda esse ano na vida dela, Pai. Eu vejo o Senhor encerrando um ciclo e inaugurando um novo ciclo na tua filha, Pai. O Senhor vai fechar um ciclo, o Senhor vai fechar uma porta para uma estação nova a ser inaugurada na vida dela, papai. Deus, o Senhor, Pai, tem visto o clamor da tua filha, Pai, e ela pediu um sinal para o Senhor, papai. E o sinal do Senhor nessa noite é eu ouvir a sua oração. Se prepara para a estação de portas abertas, de novas conexões. Você não foi chamada para estar aprisionada, você não foi chamada para estar travada hoje. Hoje o Senhor te libera, hoje o Senhor te libera para frutificar e florescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Mas sobre a tua filha hoje, Pai, declaramos liberação do céu sobre a vida dela hoje, Pai. Deus, um tempo novo vai inaugurar, Pai. Um tempo novo está sendo inaugurado hoje sobre a tua filha, Pai. Um tempo novo, Pai. Um tempo de novos acessos. Um tempo, Pai, tempo de colheita. O Senhor não esqueceu de você. Você disse: Deus, parece que o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor diz: filha, eu não me esqueci da promessa que te fiz um dia, da promessa que te fiz um dia. Um dia o Senhor falou que faria e Ele fará na tua vida. Oh, papai, hoje declaramos, Pai, um ânimo novo, a força nova sobre a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera para um tempo novo, libera para um tempo novo, papai. Porque se eu sou, sim, Deus, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. O Senhor diz para a vida de vocês: vai tudo ficar no lugar, não vai faltar nada. O projeto vai ser concretizado. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Ele vai completá-la. Coloca as mãos sobre o coração dela. Coloca a mão, cadê algum amado irmão? Coloca a mão sobre o coração dele aqui agora. Coloca a mão sobre o coração dele. Eu vejo uma construção. Deus me mostrou, quando eu fechei os meus olhos, eu vi tijolos, eu vi areia. Quando eu fechei os olhos, eu vi vigas. Eu não sei o que é, eu não sei o que Deus está gerando na vida de vocês,
Mas o Senhor diz: eles estão entendendo o que está sendo liberado para o coração deles. E eu vejo tijolos sendo colocados no lugar. Vocês chegaram a dizer: Deus, não dá, Pai, Deus, não dá. A gente está trabalhando, está lutando, mas não vai dar, a conta não vai fechar. O Senhor diz: quem paga a conta de vocês sou eu. Eu sou o Pai, eu sou o supridor, eu sou o provedor. Não vai faltar nada. Vocês não vão diminuir o projeto, mas vão continuar crendo no que eu estou gerando sobre a vida de vocês. O Senhor falou no meu coração: os últimos 5 anos da vida de vocês, os últimos 5 anos que se passaram, foram anos de muito trabalho e de pouco resultado. Mas o Senhor diz: os próximos 5 anos vão ser anos de menos esforço e mais colheita. Menos esforço e mais colheita. Pode orar por eles, pode orar por eles. Deus me manda hoje orar por CNPJs que estão aqui neste lugar. Deus está dizendo: você não vai voltar atrás com o projeto que eu coloquei nas suas mãos. Você não vai retroceder. As mentiras do diabo não vão te aterrorizar. Há uma chuva abundante caindo sobre este lugar. Há uma chuva abundante caindo sobre este lugar. Tem pessoas, Deus fala no meu coração, que começaram este ano constrangidas, envergonhadas, dizendo: Deus, eu não sei como vai ser esse ano e como vai terminar. Chegou na metade do ano e você disse: Pai, ainda não aconteceu, ainda não aconteceu. Mas o Senhor diz: eu te treinei, eu te preparei para esse novo tempo. Esses últimos 6 meses, de janeiro até julho, foram meses de treinamento, meses de capacitação. Deus te treinou e te habilitou para os próximos 6 meses de colheita. O diabo não vai te enganar, a crise não vai te amedrontar. Deus te treinou para este tempo, para esta hora e para esse momento. Começa a liberar aqui hoje, Pai. Portas novas, portas novas, portas novas, Pai. Portas novas sobre a vida do teu servo, Pai. O teu filho, Pai, nunca teve preguiça de trabalhar, nunca. Pelo contrário, sempre tem gastado a vida, Pai. Mas chegou a hora da colheita, chegou a hora da colheita sobre essa casa. Declare essa canção sobre a sua vida, profetizando. Diga: nem culpa. Sim, declare. Que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade, e a tempestade. Um novo tempo sobre a tua filha, Pai. Um novo tempo sobre a tua filha. Um novo tempo sobre a tua filha, Pai. Deus abençoe. Aquilo parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, Usa-me, sou a tua imagem. sou a tua imagem. Usa-me, Senhor, Usa-me, ó filho de Davi, ó filho de Davi. Mais uma vez diga: usa-me, usa-me. eu quero te servir. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, filho de Davi. Que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Recebe a cura, meu Deus, declara isso. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, diga: não desista, não pare de crer. Não desista, pare de crer. Os sonhos de Deus jamais. Não desista, não pare de adorar. Levanta os teus olhos. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Mais uma vez, recebe Recebe a cura, Vamos junto, Pedrinho, vamos junto no 6x8. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura Sobre a tua vida, recebe a unção, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura nessa noite, neste lugar. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que tem sido liberado aqui neste lugar, Senhor. Eu vejo tantos sonhos sendo ativados aqui neste lugar, meu irmão. Tantos projetos sendo ativados neste lugar. Eu não tenho constrangimento nenhum de falar de quantas guerras, quantas lutas já passamos nessa vida.
Eu não tenho constrangimento nenhum de falar sobre isso, porque eu posso olhar para trás e falar: Deus, eu sei de onde o Senhor nos tirou. Eu sei de onde o Senhor nos tirou. Não sei quantas vezes na minha vida eu vi meu pai saindo 3 horas da manhã para ir trabalhar, para ganhar R$300. Via meu pai vendendo o vale de refeição dele para comprar o nosso material escolar. Não sei quantas vezes eu vi isso acontecer na minha vida. Meu pai voltar para casa sem nem almoçar, para poder pegar o vale refeição e comprar no mercado para a gente poder comer. Não sei quantas vezes eu vi isso. Não sei quantas vezes eu vi minha mãe ralando ali para deixar a gente bem vestido, bem cuidado, pegando roupa em bazar da igreja, pegando cesta básica na igreja, para a gente poder ter alguma coisa para vestir, alguma coisa para poder comer. Foi nossa infância inteira vendo isso, meu irmão. E eu olho para trás o quanto eu sou grato a Deus por isso. E sabe que eu vejo isso na minha vida, o quanto isso me alegra no meu coração. Porque todas aquelas lutas, hoje quando eu vejo qualquer luta na minha vida, eu falo: Deus, eu já passei coisa tão pior na vida. Já comi tanto pastel em rodoviária, tanta coxinha em rodoviária. Quando vem uma luta, eu falo assim: Deus, eu já passei coisa maior na minha vida. E para eu pregar isso aqui que eu preguei aqui hoje, meu irmão, eu falar isso que eu falei aqui hoje, eu tenho tanta gratidão a Deus eu poder olhar para isso. Eu tenho tanta gratidão a Jesus por poder olhar para isso e falar assim: Deus, eu sei o que a gente passou e o Senhor só estava nos treinando. Eu falo isso aqui hoje porque Deus só estava te treinando nesse projeto. Deus só estava te treinando para esse projeto. Eu pedi para essas pessoas que subiram aqui para orar, porque eu sei do que eles já passaram já. Já ouvi muitos testemunhos dessas pessoas que subiram aqui para orar aqui agora que eu chamei. O que cada um deles já enfrentaram. Eu sei muito dos testemunhos de cada um deles, o que eles já compartilharam, o que já viveram, o que já passaram. Mas por que eu pedi para eles virem aqui ministrar? Porque são pessoas que conseguiram permanecer de pé quando os ventos vieram. Ou você acha que o Ed Carlos começou dando aula em palestra fora do mundo afora aí, em universidade e tudo mais, da noite para o dia? O processo é árduo, mas chega a hora da recompensa. Eu quero dizer na tua vida, chegou a hora da colheita na tua casa. Eu não tenho medo de falar isso aqui neste lugar. Chegou a hora da colheita na tua família. Chegou a hora da colheita na tua casa. Chegou a hora de você colher o que foi semeado nesses últimos anos da sua vida. Eu quero agradecer a Jesus por esse culto. Levante suas mãos aos céus. Nós vamos agradecer a Jesus por essa noite, por esse derramar dos céus aqui neste lugar. Você vai sair deste lugar, meu irmão, convicto. Você vai ver tantos sinais de Deus nos próximos dias, na próxima estação. Eu vou pedir para o Emerson subir aqui. Emerson, sobe aqui. Você vai fazer essa oração aqui hoje. O nosso líder do CRI vai fazer essa oração aqui hoje, porque enquanto eu estava orando aqui, Deus falou para mim que tem muitos CNPJs que vão nascer nos próximos dias. Tem muitos negócios que vão nascer. Emerson, você vai ver o que a gente vai começar a ver nas reuniões do CRI aqui. Não vai ser 30, 40 empresários, não. Eu vejo centenas de empresários que Deus estará levantando nos próximos dias e nas próximas estações. Levante suas mãos aos céus. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Pai querido, o que cada um aqui tem passado, o que cada um aqui tem sofrido, mas o Senhor já liberou na vida deles, financeiramente, Pai querido, projetos novos, ousadia para empreender, ousadia para viver o sobrenatural. Pai, muito obrigado, Pai querido, porque os planos que nós temos, Pai querido, foi o Senhor que colocou em nossos corações, e nós vamos viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Vai para uma semana abençoada, com ousadia, e viva o sobrenatural.